Olá, então seja muito bem-vindo à lição 39 de um curso em milagres. A minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples, e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Nossa, isso aqui é o que eu falo nos 5 pilares para uma educação amorosa. Não pode dar o que não tens, né? O primeiro pilar de uma educação amorosa é auto-amor. Então, se eu não tenho auto-amor, eu não tenho como dar amor, né? É o primeiro pilar do meu trabalho com educação. Não... Eu tenho a sensação sempre que eu leio alguma coisa do curso em milagres, quando eu leio, quando eu releio, às vezes parece quase que fui eu que escrevi de tão, nossa, como eu já sabia disso. É que na verdade a gente já veio treinados para esse curso, né? Então você que está assistindo esses vídeos, que está fazendo esses exercícios, pode ser que em algum momento sinta algum incômodo, mas algo no fundo do teu coração diz que você deve seguir. E essa é a sua centelha que já conhece esse curso e já sabe que veio para fazer, que veio para realizar. Não é interessante? Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. Deixa eu só ver aqui se eu pulei alguma coisa. Ninguém precisa praticar e adquirir o que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida em que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. Eu falei isso numa palestra hoje de manhã para os professores da escola estadual aqui da minha cidade, né? A gente teve uma palestra no início da semana pedagógica e eu falei exatamente isso, né? Que ao nos iluminarmos, ao vivermos no amor, na paz, a gente está contribuindo não só para a nossa vida, que claro vai mudar, vai ser muito amorosa, mas também para o mundo, né? E é exatamente o que Cristo vem trazer aqui. O mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as quais estão sendo agora, ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tuas santidades, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. E é possível que ele desconheça o seu filho, né? Ele nos criou, nós somos filhos dele. E ele desconhece tudo que não é santo. Por isso que ele desconhece o ego. Por isso que ele desconhece a dor e o sofrimento, né? Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu fui estudar física quântica, o conhecimento da ciência que prova a existência de Deus e tudo mais, eu tinha uma dificuldade. Como é que ele não sabe que a gente está sofrendo? Ele não sabe porque ele só vê a santidade em nós. Ele não vê os nossos pensamentos de ego, os nossos sentimentos de ego, né? Por isso que a gente que precisa se elevar,
para chegar a quem nós somos. É magnífico isso. 5 minutos completos são recomendados com insistência para o quarto período de práticas mais longos para o dia de hoje. E sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Comece o período de prática, como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisa ser salvo. A gente precisa ser salvo, não é do mal, é dos nossos pensamentos que criam essas percepções. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamento de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu o vejas de modo diferente. É a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão. Né? No Ho'oponopono, a gente sempre usa abençoado, né? Alguém te fez algum mal, que tu vê como mal, né? Você diz: fulaninho abençoado, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, né? Você abençoa aquilo que te faz mal, porque abençoando você transmuta a energia, você transforma aquilo, né? Você perdoa. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles, deste modo: meus pensamentos de desamor em relação a drogas, por exemplo, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches esses períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Eu não lembrava disso. Agora eu vejo, muitas vezes eu paro para fazer os exercícios que eu tô refazendo aqui com vocês, né? E eu não pensei em nada, né? Eu já fiz muitas limpezas, continuo fazendo, né? E agora eu entendi por quê, né? Eu lembrei disso aqui. Chega um momento assim que só sente assim um momento com Deus, né? Uma paz, assim, um momentinho com Deus. Enquanto isso, deve sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios, em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método e aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-las, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original, acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e preferivelmente ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto.
Deixa eu só falar um pouquinho sobre a culpa, que aqui ele diz, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto, né? Porque nós aprendemos que sentir culpa é uma coisa muito boa, né? Que é arrependimento, que é divino sentir culpa, né? E isso é totalmente ao contrário do que é, não tem nada de divino, isso é o ego te aprisionando, né? Quando a gente sente culpa, nós nos sentimos aprisionados, imóveis, rancorosos com nós mesmos, odiando a nós mesmos por algo que nós fizemos, né? E quando a gente se liberta da culpa, a gente passa a viver a plenitude daquilo que nós somos. A gente tem responsabilidade pelas coisas que a gente fez, mas a gente precisa entender que a gente fez o que a gente fez com as condições físicas, emocionais, psíquicas e financeiras que nós tínhamos naquele momento. Então a gente automaticamente precisa se perdoar, porque a gente fez tudo o que a gente podia com as condições que a gente tinha. Ah, mas eu podia ter feito melhor, eu podia, mas no momento era tudo que eu podia fazer. Pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pelos meus familiares, pelos amigos, pelos meus colegas de trabalho, era tudo que eu podia fazer. Eu dei tudo que eu podia dar com a condição física, psíquica e emocional que eu tinha, tá certo? Então eu me perdoo e eu me liberto dessa culpa, tá bom? Até o próximo exercício.